Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Diego, anfitrião do Cabana Hostel. Sou candelariense, cresci em Candelária no meio dessas matas aí. E depois de adulto descobri que Candelária tem uma história tipo Indiana Jones. Eu me senti o Indiana Jones quando eu comecei a estudar sobre tanta coisa que aconteceu em tempos tão remórdios e primórdios de Candelária. Vou fazer uma breve explanação. Candelária começa com sua história registrada, datada, estudada, pesquisada no tempo de Pangeia, quando o mundo era um continente gigante, um centro desértico e com bordas habitadas por animais. Não vamos fazer hoje a explanação da evolução, dos animais, mas viviam animais lá no período Triássico, 220, 230, 240 milhões de anos atrás. Lembrando, o filme lá do Jurassic Park é 65 milhões de anos atrás o filme, porque o período Jurássico é um período muito mais jovem. Até décadas atrás, pouco se sabia do período Triássico dos dinossauros, e isso foi sendo descoberto à medida que faculdades que já haviam retirado, mas não estudado profundamente porque não tinha muito material, começou a fazer pesquisas e descobrir que tem um período bem antigo e que tinha uma história bem viva. Candelária tem animais do período Triássico grandes, mas se destaca pelos sinodontes, que são pré-mamíferos. Então Candelária tem registros dos primeiros mamíferos do planeta. Temos 17 tipos de sinodontes. Por que sabem que são os sinodontes? Eles foram descobertos há pouco tempo, mas os ossos já foram encontrados há muitos, na década de 30 e 40. Porque os sinodontes têm os mamíferos são os únicos animais que fazem esse movimento aqui, de lateralidade. E isso deu uma característica dentária de maceração que criou mais raízes nos dentes. Isso é uma coisa que, quando eles encontram esse tipo de mandíbula, no tempo, eles sabem a história da evolução daqueles animais. E até décadas atrás não se sabia de sinodontes ou de animais pré-mamíferos no Triássico. E agora se descobre, então, em Candelária, porque Candelária tem uma excelência na sua fossilização. Uma fossilização acontece quando os fósseis ficam em um ambiente anaeróbico, onde não tem oxigênio. Isso se dá, em exemplo, num rio, onde o volume de dentro do canal é um volume de bastante energia. Quando tem força, bastante energia, leva a escolhos grandes. À medida que vai chegando na borda, é menos correnteza, são escolhos um pouco menores. Quanto mais fina a borda, menos correnteza, mais fina a poeira. E o lugar onde vira um pântano, que não tem correnteza, só tem charco, a matéria, a água que fica, tem uma poeira tão fina que quando ela decanta com outras camadas em cima, ela forma um ambiente que não entra oxigênio. E os ossos, e as madeiras, e tudo que fica fossilizado com o longo do tempo, é preenchido por esse suco mineral. Todos os buraquinhos dos ossos, de tudo que tinha na região, ao longo de milhões de anos, vai sendo mineralizado e se transforma em pedra. De certa maneira é, se tu cortar aquilo, pesquisar, tu vai ver que tem cálcio ali dos ossos, mas também tem minerais. Bem, esses minerais, estes ossos, depois de muito tempo são encontrados porque a chuva vai tirando camadas dos barrancos e vai expondo isso em afloramentos, que afloram da terra. Candelária tem em torno de 32, se eu não me engano. Candelária tem 37 espécies diferentes de dinossauros já encontrados. 17 destas são sinodontes. E os sinodontes, que são animais pequenos, geralmente são difíceis de ser encontrados no planeta porque eles são pequenos e eles se desmanchavam muito fácil. Só que como aqui é uma fossilização muito boa, a gente encontra, às vezes, mandíbulas desse tamanho, assim. A pessoa vai no museu, ela quer ver o dinossaurão lá, olhar e ver aquele ossão desse tamanho em comparação com o osso de boi e diz, meu Deus, como é que esse bicho era grande? Mas o cientista, ele vem para olhar aquele dente desse tamanho, assim. Porque aquele dente conta uma história que pouco se sabe, que é a história da origem dos mamíferos. Então, Candelária tem a cereja do bolo, sinodontes, que são os pré-mamíferos. Bom, paleontologia, mais ou menos por cima, falamos de alguns dos animais, que a gente tem, que eram comuns à época. Esse é o Guaibasaurus candelariensis, foi descoberto em uma pesquisa sobre as nascentes do Guaíba, e aí encontraram aqui em Candelária, próximo ao Arroio Laranjeira, que é um arroio que corta a cidade, esse animal. Então, vários outros, Depois disso, passa milhões de anos, várias coisas acontecem no planeta, mas aí começa uma história primitiva de povos. Primeiro, coletores e caçadores, que passam, colhem e depois vão embora. E deixam algumas ferramentas para trás. Essas ferramentas, algumas a gente tem no museu, que foram encontradas na região. Por quê? Porque essa região é uma região muito fértil. A gente está no meio de um vale de montanhas, onde tem rios, e aonde tem uma planície muito grande. No Botucaraí, quando vocês subiram, vocês viram que por um lado é plano e parece assim, só as lavouras, e do outro lado é tudo montanha. Então vocês estão num lugar onde termina a serra e começa o pampa. Nesse lugar é um lugar muito propício para povoados. Depois dos coletores e caçadores, começam os povos guaranis a descer, então originários
originários da região amazônica, vão descendo, mas ele, diferente do coletor-caçador, ele cria uma sociedade, ele se estabelece, ele constrói casas, ele cria um local onde ele vive em sociedade. E nessa sociedade ele desenvolve um idioma primitivo, ele desenvolve uma crença primitiva, ele desenvolve formas de administrar o povo, com o pajé, com o cacique. Então tem hierarquias no local que vão coordenando e eles vão se desenvolvendo na questão cultural. Aqui havia uma tribo muito grande, um povoado muito grande, indígena Guarani, em torno de 200 famílias. Como se sabe disso? A gente tem muitos resquícios dos materiais que eles usavam, das ferramentas, que já são ferramentas talhadas, e não é da natureza porque tu vê a harmonia da peça. Alguém pensou para fazer aquela ferramenta. Tu vê a forma de alguma coisa que algum ser humano já transformou em uma ferramenta. Aí desses povos a gente tem datado história dos espanhóis. 1632 é o ano que Pedro Mola e a comitiva da primeira fase jesuítica missioneira chega aqui nessa região que não era Rio Grande do Sul, não era nem Brasil ainda. Em 1632 os povos portugueses não tinham nem descido pra cá. E gente, eu tô contando a história de Candelária. Isso parece um conto de fadas, mas não é. De verdade, isso acontecia aqui. Tinha em torno de 200 famílias, 5, 6 pessoas, 10 a 12 mil índios. 1632. Os espanhóis chegaram, era um projeto jesuíta que começou em 1609 com Roque González no Peru, Paraguai, não existia Argentina ainda, era tudo Paraguai isso aqui. Até 1800 e pouco, o Rio Grande do Sul era Espanha. Depois os portugueses vêm, que dá aquela batalha lá em São Miguel do Oeste, daí os portugueses tomam conta definitivamente. Então os espanhóis vêm, 4 anos estão aqui com os índios, descobrem os hábitos dos índios, tomavam uma bebida quente de uma folha que deixava eles com muita saúde, eles tomavam banho de manhã cedo no rio. Tem aí a folha? Tem, erva mate. O maior comércio da região de 1632 e 1636 era de erva mate, porque os espanhóis viram isso e começaram a moer, e os índios trabalhando junto com os espanhóis. Não vamos entrar em questões se foi bom ou foi mal. Sim, foi das duas coisas, mas nós não vamos entrar nesse ponto agora. Então eles vieram, trouxeram a carne, porque eles trouxeram o gado veio da Espanha, com os espanhóis missioneiros, para essa região do Pampa aqui toda, Argentina, Rio Grande do Sul, tinha muitas missões espanhóis com indígenas, né? Por que o Guarani era um tipo de índio que se familiarizou com os espanhóis? Por que eles fizeram parceria? Porque o Guarani, nessa tropiada de descer e ir conquistando as matas e se estabelecendo, ele aprendeu a negociar, ele aprendeu a se dar bem com os povos que tinham de outras tribos indígenas, ele facilmente conseguiu negociar com os espanhóis. Os espanhóis também vieram para isso, porque eles vinham, cada redução ganhava 99 cabeças de gado. Toda semana eles carneavam gado, trouxeram grãos, então trouxeram várias coisas para os índios que foi bem benéfico. E com esse benefício, então, as tribos grandes se viram conquistadas pelos padres cristãos, porque tinha comida, tinha ferramentas, facão, machadinho. Imagina, tu faz um bagulho de pedra lascada com pau, preso com cipó, tu tem a técnica para fazer, porque tu é índio, tu corta uma árvore com 3 machados, tu tem que fazer, porque a pedra se lasca, e os caras vêm com um negócio de ferro. Pô, era muita facilidade pros índios. Então, tinha uma parceria, e essa parceria se dá onde? Nas cartas anuas, que os espanhóis mandavam pra coroa espanhola, todo ano. Essas cartas existem, então a história de Candelária, tem 3 livros aqui da história, com ilustrações e tudo, e tem muitos livros espanhóis que contam essa história também, da restauração da primeira fase jesuítica. Por que restauração, vocês podem me perguntar? Porque quem ganhou o Brasil foram os portugueses, e toda a história espanhola ficou embaixo das cidades que os portugueses construíram em cima. Assim como vários lugares do mundo, Roma, Israel, sempre quem ganha constrói em cima daquela cidade, ou daquele povoado, uma pré-estrutura de cidade já existia, então se melhora e constrói agora quem ganhou. E os portugueses não contam a história do sul, porque essa história é do sul. Paraná, Santa Catarina pra cima, veio vindo Portugal, e daí depois abriram as fronteiras pra Europa e veio os povos europeus. Mas aqui no sul é diferente. Por que a gente é gaúcho? Porque em 1636, Raposo Tavares, esse figurão aqui de chapéu amarelo, vem buscar índios, porque Portugal já não podia mais trazer escravos para o Brasil. Eles já tinham a lei da abolição lá. E eles precisavam de mão de obra. Aqui descobriram que tinha muito indígena. Então, eles tinham os seus bandeirantes, que tinham suas bandeiras, mas Raposo Tavares foi o que veio aqui pro sul, e eles simplesmente dizimavam as reduções, matavam os espanhóis ou corriam eles e levavam os índios de escravo. E isso acontece aqui em Candelária. E essa chacina, que eles botavam fogo na igreja e botavam as pessoas dentro da igreja, e daí quando tiravam as pessoas da igreja, decepavam quando estava pegando fogo, isso poeticamente contado num espanhol bem arcaico, nossa, é de arrepiar quando tu lê
assim, ó, falando das vísceras, enfim, nem vou entrar em detalhes. Mas conta-se que na Batalha de Jesus Maria, que era a nossa redução aqui, e era uma das maiores na época, porque várias tinham sido abatidas e vieram pra cá. E quando chegaram aqui, os jesuítas começaram a treinar os índios. E o que a gente tem hoje de vestígio aqui em Candelária? A trincheira, que era uma das trincheiras que os índios fizeram para se defender dos portugueses, dos mamelucos. E esses caras vêm em centenas e dizimam milhares de índios, porque eles têm armas e eles têm espadas, e os índios só têm pau e pedra. Então o que acontece? É uma das maiores chacinas e a melhor documentada. E a parte da batalha da igreja, que botam fogo na igreja e apagam, e botam fogo e apagam, e os índios peleando, e as mulheres e as crianças dentro da igreja, e aí pega fogo na igreja, abre, e os mamelucos decepando tudo. Essa história está muito bem detalhada. E foi por causa dessa história, provavelmente, que a segunda fase jesuítica, que acontece dezenas de anos depois, vem e constrói igrejas que nem São Miguel das Missões. Porque aí eles precisavam de uma igreja que era um forte, era uma igreja grande. Voltando para Candelária, então, acontece isso, os espanhóis voltam para Uruguai, Candelária acaba ficando, né, nem é Candelária ainda, na verdade, isso aqui era a região do Tape, era o nome dessa região na época, 1600 e pouco, nas missões. Então ela volta a ser meio desértica, e toda a região do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, que era a região onde tinha as missões e onde tinha gado, e o povo voltou pro Paraguai, fugindo dos mamelucos, o gado ficou solto. De 1640 até perto de 1700, o gado em toda a região do sul, do Rio Grande do Sul e do Uruguai e da Argentina ficou solto. E esse gado fica solto e se procria fartamente, porque ele tem um lugar fértil, ele não tem predador, ele encontra um lugar legal para ele viver com muita pastagem e muito pampa. E o gado que os espanhóis trouxeram é o gado que originou a região do sul, do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, como tão fértil de gado depois do século 17, 18, 19 aí até hoje. Então o gado do Rio Grande do Sul tem a ver com as reduções jesuíticas lá dos espanhóis, na primeira fase jesuítica, 1600 e quebrado. E o gaúcho, onde é que entra nessa história? O gaúcho entra na hora que, vou resumir, são várias etapas, mas assim, resumindo, o gaúcho entra com os índios e os espanhóis se cruzando. E o fruto não podia viver com os índios porque ele não era igual aos índios. Ele tinha feições diferentes, o cabelo era diferente, a pele era diferente, e ele não podia viver com os espanhóis, porque os espanhóis fugiram e poucos ficaram, os que ficaram não aceitavam. Então ele viveu guacho, gaúcho. O povo gaúcho viveu solto no campo, construindo casa de pedra, vivendo da mata e dos bichos, aprendendo a pelear com o frio, com o calor, com a natureza, com todas as intempestividades e com os indígenas da volta, e assim ele se criou um povo peleador. E até hoje o gaúcho, o gaúcho grita, o gaúcho é grosso. Cara, tá no nosso sangue, a gente veio da terra, a gente veio do campo, se criando com o gado solto e com o cavalo solto. E daí, quando os espanhóis, as mesmas famílias que vieram na primeira fase jesuítica, vêm na segunda fase jesuítica, eles chegam aqui. O que é, meu filho? Vai atrapalhar o lance, meu filho? Aí eles chegam aqui e o gado está tomado conta e já existe alguns nativos na região. E eles começam a fazer as primeiras instâncias que estancam o gado, firmam o gado e eles começam a colonizar a região. Beleza, então Candelária tem o que a ver com isso? Candelária tem a ver com a primeira fase jesuítica e com o gado, porque o gado das reduções que caíram na mão do Raposo Tavares vieram para Candelária. Ela era uma das maiores reduções na época. E essa batalha da igrejinha foi tão bem catalogada porque tinha muito espanhol escriba junto com os padres. Isso era, imagina, as cartas não eram mandadas pra rainha espanhola, cara, ia lá pra coroa, imagina o tipo da carta, não é tipo assim, isso era mais ou menos assim. Não, eles contavam cada coisa. Eles contavam que, inclusive, na batalha da igrejinha, o chão era um mar de sangue até os tornozelos, de tanta gente que morreu, tanto indígena e espanhol que morreu na mão dos mamelucos, dos portugueses. O que a gente tem aqui em Candelária? A gente tem a Ponte do Império, que é um lugar que tem 5 lugares que vocês têm que visitar lá. A Ponte do Império era uma trilha dos índios que foi aberta pelos jesuítas para o tráfego de erva mate, com mulas. Depois, na segunda fase, na colonização germânica, já 1800 e tanto, aqui é tudo colonização germânica, né, alemães. E os alemães vieram para cá porque essa era uma região parecida com a Alemanha. E os italianos foram para a serra porque era uma região parecida com a Itália. Por isso que a locação desses povos já é mais ou menos geográfica já, para que sobrevivam. Estão saindo da sua terra, estão vindo para um lugar novo, né? E aí nessa parte da colonização germânica, as estradas começam a ficar muito importantes. E a estrada do Botucaraí que vocês passam é uma das estradas mais antigas do Rio Grande do Sul, porque ela era uma das principais vias. Por isso, ela recebeu grana da coroa para fazer, não sei direito se é da coroa ou do
Império. Eu sei que chamam de Ponte do Império porque ela recebeu grana para ser construídas pontes, porque o tráfego das mulas parava dias quando dava enchente. E como era uma das principais estradas, porque, ora, no passado não tinha a estrada de asfalto que vem de Santa Cruz e vai a Santa Maria. Eles abriam por onde dava, e por onde dava era aquele caminho da Ponte do Império. Então lá a gente tem a Ponte do Império, que foi construída em 1800 e pouco. Voltando um pouco no tempo, a gente tem a Estrada de Pedra, que é uma estrada calçada, que é a segunda estrada calçada do Rio Grande do Sul, a primeira é em Rio Pardo. Isso em 1700, 1800 e tanto, eles fazem uma escadaria de pedra, que é junto com a escada de pedra, com a estrada de pedra, vocês fazem uma escadaria que é cortada assim nas barrancas de laje. Lá também tem a Pedra da Índia, tem uma história legal, tem a Cruz de Pedra, tem as Pinguelas, que são as pontes pênseis, né? A gente tem várias aqui ao longo do rio, vocês devem conhecer. Isso na parte histórica. O aqueduto faz parte dessa parte de colonização germânica também, porque foi um João Korrenborger, ele veio, ele chegou na propriedade e ele desenvolveu o aqueduto para puxar água de arroios para mover uma roda d'água onde era moinho, onde era serra e onde era... não me lembro. Eu sei que era moinho e serra e serraria. Inclusive na Ponte do Império, pertinho da Ponte do Império, tem uma serraria e um moinho que funcionam com água, com coisa do rio. E dá pra ir lá olhar e o cara bota pra funcionar e ele corta madeira na serraria até hoje. A água vem por um bagulho feito de pedra, assim, uma canalização e cai num... Antigamente era uma roda d'água que movimenta tudo. E o moinho também tem, mas o moinho acho que não tá funcionando. Que era tudo de madeira. O cara falou, não tinha parafuso, não tinha nem prego. Eles usavam um pino de madeira. Então imagina, o moinho, todas as peças, todas as engrenagens, era tudo feito de madeira. Então quando dá manutenção, não tem mais quem faz manutenção. Isso aqui nem em cuco. Eu tenho um cuco ali na sala, ali, vocês viram? Não tá funcionando, não tem mais quem arruma. Essa parte histórica de Candelária, vários templos lá, paleontologia, povos primitivos, indígenas guaranis, fase jesuítica, colonização germânica e natureza. Bom, natureza, não basta falar, a gente tá no meio do Vale de Montanhas da Serra Geral, a gente tem quilômetros de montanhas, com dezenas de cascatas, grutas, com vales, com muitos montes e, enfim, tem bastante ponto turístico para conhecer e também tem bastante natureza com trilhas nômades, porque as trilhas aqui não tem corrimão e não tem escadaria. Vocês viram no Botucaraí, é subir se agarrando mesmo, subir fazendo assim um pouco... Deixa eu ver, tem mais coisa que eu esqueci, mas assim, enfim, eu acho que deu pra dar uma prévia, assim. Perguntas? Aquele buraco lá que tem lá no meio lá do morro. Botucaraí. Aquele buraco deve ser, e tem laje lá dentro, né? Boa. O Botucaraí, quando os espanhóis chegaram aqui, eles viram que os índios já tinham uma relação com o Botucaraí. E essa relação era uma relação espiritual, porque eles chamavam o Botucaraí de Ibiticaraí. Ibiticaraí, em Tupi-Guarani, é Cerro Santo, Montanha Santa. De alguma maneira, os índios já sentiam aquilo diferente. Uma curiosidade, o Botucaraí, ele é o ponto isolado mais alto do estado. Ele não é o ponto mais alto do estado, ele é o ponto isolado mais alto do estado. E isso dá uma visibilidade do Botucaraí a longas distâncias, tu enxerga ele. Lá do posto Laranjeira, lá no 290, quem sabe onde é, tá 150 km daqui, nem a reta é menos, obviamente, mas assim, em dias é muito claro tu vê a silhueta de Fusca, assim, do Botucaraí. Parece um Fusca, né? O povo primitivo da época, ele via essa montanha pelos lugares que eles iam. Então, ao longo do tempo, eles vinham ver a montanha. E aqui na montanha tinha essa grande aldeia indígena, e esse morro, ele já era cultuado pelos índios quando os espanhóis chegam. E os espanhóis continuam fazendo as suas missas ali junto, crioulas, com os índios ali no morro. E esse morro, depois da relação com os espanhóis, na colonização germânica, tem a figura do monge, que é esse veterano aqui, ó, Padre Maria Agostino. Esse cara aqui vem da Itália. Ele cresce como frei lá na Itália, mas ele não pode entrar para pregar porque ele tinha uma mão defeituosa. Na época, mão defeituosa, imperfeito, né, que é no céu. Então ele não podia pregar. Mas ele mete o evangelho debaixo do braço e, ó, vou peregrinar pelo mundo. Sai pela Itália, América do Norte, América Central, entra na América do Sul, Brasil e vem chegar em Candelária e Santa Maria. Morro Botucaraí e Morro Santo Antão. Duas montanhas que tem peregrinações da Semana Santa por conta desse monge. Porque ele abençoa, aqui no caso do Botucaraí, o Botucaraí, e abençoa a fonte que tem lá embaixo do Botucaraí, que é uma água muito boa também. Quem bebe aquela água não sente cansaço quando sobe. Aquela água ele abençoa e ele faz toda semana, toda sexta-feira santa, uma missa lá em cima no Botucaraí. E desde então, toda Semana Santa, milhares de pessoas sobem na sexta-feira o Morro Botucaraí. Se vocês vierem, vocês não vão ter lugar para estacionar. Tem que vir cedito. Cara, é muita gente. Muita gente. Bom, se vocês sobem numa quarta-feira de tarde, vocês encontram gente
tinha tudo que é lugar. Final de semana, então, acredito que vocês encontraram várias pessoas lá em cima, subindo e descendo. Hoje não, ninguém. Que horário vocês foram? Duas, ninguém é louco, tava chovendo. Ah, claro, tava chovendo. Ah, não, ninguém é tão louco como vocês, né? Só o rolê da van. Rolê da van aí, ó. Rolê da van. É rolês da van? Rolês da van. Segue aí, @rolês da van. Essa galera que tá aí hoje. Então, lá, cara, esse lugar ele já é cultuado, assim, espiritualmente, desde povos primitivos. A gente não sabe nem de quando, mas faz, assim, 200 anos, no mínimo. Então ele tem uma energia diferente. E é bem interessante porque os povos usavam ele como locomoção, né? Que sabiam assim, vou sair da minha aldeia, o Botucaraí tá aqui, vou caminhando, Xiblup, o Botucaraí tá ali, chego no rio aqui, dobro à direita, sigo até chegar na aldeia. Na volta eu sei que eu vou vir reto pra ele, vou pegar a direita e vou voltar. Então, localizacionalmente, eles já utilizavam o Botucaraí pra fazer um ponto de referência, exatamente, de povos primitivos. E aí, desde lá, então, tem as lendas do monge, né? O monge, então, ele vem, mora em Candelária, mas ele curava e não era médico. Ele pregava e não era padre. E ele reunia milhares de pessoas em 1800 e lá vai pedrada. Pô, milhares de pessoas em 1800 e lá vai pedrada, cara, isso é gente de tudo que não tinha nem cidade na época, né? Isso era todas as vilinhas assim, a galera reunia. Então tinha políticos e pessoas que não gostavam dele. E aí perseguiam ele. E aí tem algumas lendas que contam, né? Sobre um monge, de curas e de situações que ele fazia nesse tempo que ele peregrinou aqui, vindo de um morro para o outro, né? Mas essas lendas eu só conto pra galera que tá aqui hoje e pra quem vier aqui pra Cabana Hostel fazer o serviço guiado com a gente. Vem pra Cabana Hostel saber mais sobre Candelária, Rio Grande do Sul. Essa cidade não tá no mapa porque as pessoas têm que vir pra ela pra conhecer todas as histórias que tem aqui. Mas a gente tá desde os primórdios da terra, antes do homem, Candelária já tem história pra contar. Chega aí, é nóis.